vai lá e compra crack e morre por conta dos seus 10 reais. Então, assim, a gente não pode ficar racionalizando sempre os efeitos das nossas ações, senão a gente entra numa paranoia sem eira nem beira. A evolução está muito mais ligado ao que eu sinto de verdade que eu devo fazer. Sabe? O que eu sinto de verdade que eu tenho que fazer. Porque se eu deixo de agir por conta de restrições religiosas, eu não estou evoluído. Se eu deixo de falar mal de alguém porque a minha igreja proíbe, então eu não estou evoluído, eu estou seguindo um padrão, um comportamento que é institucional. Agora, se eu deixo de falar mal de alguém porque eu acho que aquilo não vai me acrescentar e que talvez as pessoas tenham motivo dela, eu já parti de uma argumentação interior, eu avaliei, eu pus crítica sobre aquilo e esse posicionamento meu partiu de cima, partiu de mim. Não veio por conta de um dogma, de uma doutrina. Evolução está nisso. Evolução está em você saber o que é melhor para você, para que você possa se tornar aquilo que você veio a ser e um Deus, porque um ser humano é Deus. Isso é uma outra coisa que eu acho absurdo as pessoas não reconhecerem isso. Porque não é dito que Deus é infinito, eterno, atemporal, além do tempo e do espaço? Se ele é tudo, ele está em tudo. Não pode ter nada que não seja Deus. Se eu falo que algo é infinito, então eu falo, Deus é infinito. Ah, então por que você fala que você tem um Deus externo a você? Ele não é infinito? Se ele é infinito, não tem você e Deus. Não pode haver duas coisas no infinito. O infinito ele tem que cobrir todas as coisas, ele tem que estar em todas as coisas. Senão ele não seria infinito. Não existe, se houvesse, não existe borda, né? Não existe borda onde no infinito. Onde começa e termina algo. Sim, sim. Então Deus é tudo, só que se manifestando de formas diferentes para o seu próprio agrado. Os hindus chamam de lila, brincadeira do divino. De fingir, de ser as coisas para poder brincar consigo mesmo. Existe essa noção entre os hindus que eu acho bárbara. Porque os hindus não tentam explicar a criação. Eles falam que Deus é. E Deus é todas as coisas, né? E eu sou Deus, eles chamam, né? Aham Brahmasmi, eu sou Deus, eu sou aquilo. Então, o que vai fazer você evoluir ou não? O que te aproxima ou te afasta desse conceito da divindade interior? O que Deus faria numa situação dessa? Se você pensa como um Deus, você está evoluído. Se você pensa como uma besta fera, um animal, eu não posso dizer o mesmo, entende? Não é uma coisa moral, não é uma coisa de bem e mal, de certo e errado. É uma questão do que te aproxima da sua divindade e o que te afasta. E como é que você enxerga a alma e o processo reencarnatório? Se é que você... Não, sim. A gente, dentro do gnosticismo, já leu sobre o gnosticismo? Não. Então, no gnosticismo tem a ideia de que o Eterno emanou de si aeons. Um deles chamava-se Sofia. E Sofia caiu. E Sofia se sentia muito sozinha. E ela criou um filho de si mesma que não estava em ligação com o Eterno. Não deveria ter parido aquele filho. E esse filho de Sofia chamava-se Yaldabaoth, que no Velho Testamento é Jeová. E Jeová, então, cria o mundo físico e o universo sem estar em conexão com o Eterno. É como se fosse um caído do Eterno. O Eterno é o próprio infinito, né? Além do tempo, além do espaço, o que a física quântica chama de campo quântico, aquilo que repousa além do tempo, além do espaço, e no seu movimento as coisas começam a ser criadas. E esse Eterno, por uma vontade interna, pelo próprio fato de ser, ele emanou esses aeons. E desses aeons emanou Sofia. Sofia caiu e teve um filho chamado Yaldabaoth. Então, para os gnósticos, o Jeová que criou esse universo, ele não é o verdadeiro Deus, não é o eterno. Ele é uma emanação dessa eternidade. Que, por um erro, por não ser tão evoluído quanto o eterno, criou um mundo físico a partir da dualidade. Então, precisa do sofrimento para ter a felicidade. Precisa ter o escuro para ter o claro. Precisa ter a dor para ter o prazer. Nessa dualidade, a gente nunca encontra paz final. Porque nós estamos sempre passando por períodos cíclicos. Então essa é a noção de mundo de criação para os gnósticos. Que existe o eterno, além de todas as coisas, ele é inominável, ele é inefável, ele é incognoscível, além do tempo, além do espaço, além das formas, além de tudo. E esse eterno, pelo próprio fato de ser e pela sua energia em potencial, gerou de si aeons, mistérios. E desses aeons surge Sofia. E Sofia, em seu erro, por se sentir sozinha, dá à luz a um bebê que chamam de aborto, que é Yaldabaoth. Yaldabaoth, então,
ele é o ego, ele é a queda do ego, pensa de maneira individual, não no todo, e cria para si um universo. E esse é o universo onde nós vivemos, em dualidade, porque no eterno só existe unidade. Essa é a visão cósmica da criação para os gnósticos. Lúcifer seria aquele que vem do eterno para tirar os homens da Matrix de Aldabaoth, porque esse mundo é considerado para os gnósticos como uma ilusão, como para os hindus é Maya, como para os budistas é Sansara, como tem no filme Matrix também. É uma ilusão. E eu acredito nisso. Eu acredito que esse mundo físico, ele eclipsa o nosso verdadeiro ser. Ele é uma ilusão projetada sobre a grande consciência eterna que nós somos parte, que nós somos ela. Então, isso a própria ciência hoje já começa a falar, né? Dessa questão do mundo ser uma matrix. Quer um exemplo? Você vai ficar chocado. Quer um exemplo? Sim. Choque-me. Choque-me. Então tá. Para nós três, tem um copo aqui em cima, né? Então a gente admite a imagem de um copo. Só que o que me fala que aqui tem um copo são os meus sentidos. A minha visão, o meu tato, eu posso cheirar, vocês estão tendo a visão do copo. Anula-se o sentido e anula-se a existência do copo. Você não pode falar que tem um copo na mesa. Se você, por exemplo, anula sua visão, sua audição e seu tato, o copo já é uma possibilidade. Ele deixa de ser algo factual. Então, na verdade, nós temos a impressão do mundo, não o mundo per se. Sim. Nós temos uma representação. Informações que chegam ao nosso cérebro. O nosso cérebro processa essas informações e fala, ali está uma cadeira, ali está a estante dos livros, ali estão duas moças, ali tem uma câmera. Porque essas informações, esses estímulos, esses sentidos que no budismo são chamados de 5 skandhas, eles chegam ao meu centro de percepção, que eu chamo de eu, me informando que existe um mundo aqui fora. Mas não existe mundo além do seu cérebro. Ele está dentro do seu cérebro. Tanto que pessoas que têm algum problema em algum dos sentidos começam a ter percepções diferentes de mundo. Então, essa matrix dos sentidos, ela pode ter sido gerada por uma entidade em declínio que os gnósticos chamam de Aldabaoth. E que ele estaria aqui manipulando nossas essências, nossas energias vitais, porque ele não quer voltar para o seio do eterno, ele não quer perder a individualidade para se juntar ao todo. Tá, mas você falou que você ia me chocar, isso aí eu já penso quase todos os dias. Então você já tá chocado. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo meio besta. Por exemplo, os Himalaias, que o Guru tanto fala. Como os meus sentidos nunca tiveram contato com a existência do Himalaia, para mim ele era só uma metáfora. Entendi. Era só um local que representaria uma iluminação, uma superioridade. Talvez nem exista o Himalaia. O Himalaia é só um local, é só uma ideia, um conceito. Exato. Não é? É mais ou menos isso. Então tudo que a gente vê, e na verdade tem uma coisa até interessante que eu estava estudando outro dia, que tem tudo a ver com o que você estava falando, eu estava estudando o delay de cada sentido que a gente tem com relação um ao outro. Então, por exemplo, se você encosta o seu dedo na sua pele... É 1 milésimo de segundo. Você vai enxergar primeiro do que sentir. Sim. Inclusive, tem no dedo do pé, demora mais tempo para chegar até o cérebro. Até o cérebro. Então, exatamente. Isso é uma coisa que é bizarra, porque você imagina, se o mundo que você enxerga, ele tem que estar sincronizado com todos os sentidos que você recebe, mas eles não estão. Porque a audição não está sincronizada. Por isso que tem as falhas da Matrix. O tato, o que seria? O déjà vu? Por isso que tem as falhas da Matrix. Qual falha? A falha é que às vezes você tem uma falta de processamento, é como se fosse um software de programa. É como se fosse dá uns pau, entendeu? Porque por isso que a ciência nunca falou assim, a matéria existe. A matéria é um conceito para a ciência. A matéria nunca chegou a falar assim, a matéria existe, porque não tem como provar. Porque para você provar, você precisa do seu cérebro. E o seu cérebro interpreta informações que não existem fora dele, entende? Então, o próprio experimento da dupla fenda, da física quântica, fala sobre isso. Que as coisas só existem quando também existe junto um observador. É verdade. Sem observador existe em potência, mas não em fato. E a alta magia, ela